Olha, eu acho que o povo não vai descansar enquanto todo esse pessoal envolvido em petrolão, mensalão, negócio do BNDES, não tiver tudo na cadeia. É isso que o povo quer, não é só tirar a Dilma é só simbólica. Quem vai se contentar com tão pouco, está entendendo? Quer dizer, porque tirou a Dilma, jogou a Dilma fora, vai acabar a roubalheira? Claro que não. Pelo que eu sinto, pelo que eu vejo dos movimentos de massa, essa coisa toda, é que não se trata de um anti-Dilma, nem mesmo de um anti-PT, nem sequer anti-Foro de São Paulo, porque é Dilma, é PT, é Foro de São Paulo, são os partidos da base aliada, são até todo o pessoal que se meteu em petrolão, mensalão, é muita gente, é a elite inteira. Então, eu estou avaliando isso como uma verdadeira revolução social, é o que está acontecendo diante dos nossos olhos. E essa revolução social se volta contra toda a classe governante, incluindo a grande mídia que sempre, vamos dizer, os legitimou. Então fica o pessoal querendo dar a impressão de que está tudo em ordem, de que nós estamos em plena ordem democrática, né, e que tudo vai continuar como antes. Quer dizer, vai tirar umas mosquinhas para poder continuar a merda. É isso que quer FHC, Zé Serra, essa gente toda. Mas não é o que o povo quer. E eu acho que a capacidade que eles têm de enrolar a nação acabou. Ninguém mais acredita em nenhum desses caras. Então é preciso um saneamento básico mesmo, tá entendendo? Ou seja, precisa uma mudança muito profunda. Eles aparecem. Isso é, as lideranças começam a aparecer sozinhas, a própria massa faz isso. A gente não tem que se preocupar muito com isso, não. Quer dizer, nós estamos vendo a criação de um novo sistema de representação, né, onde líderes surgiram do nada, de repente representam a população melhor do que todo o Congresso Nacional. Mudou nas últimas semanas por causa desta ameaça de guerra civil que o Lula está... Veja, eu acho que pedir intervenção militar é perder tempo. Porém, se esse pessoal começa com a guerra civil, a intervenção militar vai acontecer de qualquer jeito. Os caras começam a soltar bomba, matar gente na rua e tal, a Força Armada vai intervir de qualquer maneira. Tá certo? E isso que você dele. Eu acho que o fim chegou, a morte chegou a hora da morte. Tá? Your time is over, acabou, vai embora. Tá entendendo? Eles vão sair de um jeito ou de outro. Agora acho que vão sair atirando, isso sim. Existe uma diferença essencial entre a situação da Venezuela e do Brasil. O Chávez era um homem do exército, ele tinha amplo apoio dentro das Forças Armadas, né? E com isso ele se impôs. E esse pessoal aqui não tem. Né? Eles não têm, em 40 anos de atividade, eles não foram capazes de ganhar o apoio das Forças Armadas, porque eles insistiram nessa merda de comissão da... Em vez de esquecer tudo, falaram, olha, não vamos brigar com os milicos, vamos fazer a paz. Nada, eles insistiram nessa merda e botaram as Forças Armadas todas contra eles, pô. As Forças Armadas não querem intervir, não querem dar um golpe, mas elas não vão poder deixar de reagir se houver violência do outro lado. As Forças Armadas atenderam ao chamado de organizações da sociedade civil, organizações importantes, poderosas, que tinham massa. Então, quando a massa saiu na rua, a Força Armada atendeu o chamado. Você sabe que não era nem para ter golpe militar. Quem precipitou a situação foi o Mourão Filho, que botou, sem consultar os outros, botou os tanques na rua, e todo mundo achou que ele era louco. Então, de repente, virou golpe militar. Né? E agora, você tem um chamado, não de organizações, você tem chamado da própria massa. É muito mais forte do que antes. Só que as Forças Armadas, elas estão esperando haver um motivo para intervir. Você vê, a corrupção, etc., não é motivo para uma intervenção armada, mas a violência armada é um motivo para uma reação armada. E esse você viu essa... não nos dá um motivo, você vai ver. Se eles começarem a guerra civil que eles prometeram, eles estão lascados. Daí acabou mesmo. Daí é o fim de todos de uma vez. Primeira iniciativa verdadeiramente popular, verdadeiramente espontânea, sem ninguém manipulando por trás, sem Globo apoiando, sem partido apoiando, nada, é só o povo mesmo. Então tem fibra, pô. É uma coisa muito impressionante o que está acontecendo. Pela primeira vez na história, o povo brasileiro se torna o sujeito, agente e criador da sua própria história. Eles achavam que podiam usar o povo como camisinha para fuder com os outros, tá entendendo? Só que o povo cansou, falou, não queremos mais. E vai ter que surgir, vamos dizer, um novo sistema, uma nova ordem, inclusive uma nova ordem jurídica, vai ter que ter, de qualquer maneira. Os dias da nova república estão contados, porque ela nasceu viciada, nasceu contaminada, ela foi criada para dar o poder a esses caras. Eles conseguiram. Então, quando veio a redemocratização, foi uma esperança, etc, mas eles afundaram com tudo. Falaram, então nós temos que voltar lá, 1988, fazer tudo de novo. Truquezinhos, para abrir as portas para eles. A Constituição foi feita para dar para eles a chave do cofre público, e deu.
Então isso aí também vai ter que mudar, tá entendendo? A primeira coisa, eu deveria repetir aquilo que eu já disse, que esta é a primeira manifestação autenticamente popular no Brasil, porque não havia por trás organizações políticas, partidos políticos, grandes empresas, não havia colaboração estrangeira, não tinha nada. Foi o povo mesmo que se levantou. Isso, evidentemente, graças ao fenômeno da internet. Sem isso, não teria sido possível. E aí a gente entende por que o governo está tão ansioso para controlar a internet. Né? A internet permite que o povo mesmo se manifeste diretamente, sem intermediários e sem ter que se apoiar em nenhuma muleta oficial. Essa é a primeira coisa. Então, eu acho que esse é o acontecimento histórico mais importante de toda a história do Brasil. Nunca o povo brasileiro teve a chance de se pronunciar assim, do seu próprio coração. Todas as outras manifestações populares anteriores, a Marcha da Família em 64, Diretas Já, Fora Collor, foi tudo tramado por organizações, e grandes organizações. Tinha, em 64, tinha aquele movimento da representação feminina, tinha a UDN, tinha mais não sei o quê. Nas Diretas Já e no Fora Collor, tinha aí o PT, tinha o Congresso Nacional, tinha um bando de gente. Então, eram grandes organizações, tanto que a convocação não era feita diretamente às pessoas, mas às próprias organizações, que trouxessem as suas militâncias. Cada um traz lá a sua massa organizada e disciplinada, junta tudo e forma aquele movimento. Desta vez não houve nada disto, gente. Foi assim, foram indivíduos, e individualmente as pessoas foram aderindo, tomando consciência, e saíram às ruas porque acharam que deviam fazer isso. Então, esse é o início da história do povo brasileiro. Esse pessoal da esquerda sempre falou, não, temos que contar a história do povo, a história do ponto de vista do povo, mas o povo deles é uma abstração que só existe na cabeça deles. Tanto que você vê, o João Pedro Stedley estava lá junto com o Maduro, né, dizendo, a briga será nas ruas, a decisão será nas ruas, o povo vai falar. Bom, o povo falou, e falou contra vocês, contra esses bandos de vagabundo aí. Então, o povo que existe na cabeça deles é só, vamos dizer, aqueles coitadinhos, né, para o qual eles deram R$30 cada um, e o sanduíche de mortadela, e que nem sabia o que estava fazendo lá, que várias pessoas foram entrevistadas, o que você está fazendo aqui? Eu acho que é contra a Dilma. Né? Quer dizer, um negócio ridículo, uma manifestação pífia, deplorável, miserável, pior que o exército Brancaleone, tá entendendo? Uma coisa medonha, né? O maior fiasco, o maior vexame da história nacional, seguido deste momento de força e de glória, em que o povo realmente se manifestou. Então, tudo isso é um motivo de grande júbilo para todos nós. Você vê a força de um povo que toma consciência das coisas e age, e decide realmente ele ser o autor da sua própria história, é uma coisa muito impressionante. Né? O pessoal, quando eles reconhecem que tem 1 milhão, é porque tinha 3. Nós sabemos perfeitamente disso. Eu nunca vi nenhuma manifestação deste tamanho, foi a maior da história, a mais importante e a mais espontânea. Então esse é o primeiro item. Segundo item, o que os alvos desta manifestação, o que os alvos de toda essa hostilidade e desprezo estão fazendo? Então, primeiro, estão se fazendo de mortos. Né? Diz que ia ter um pronunciamento que agora não vai ter mais. Em segundo lugar, começa a inventar algum esqueminha para ver o que dá para salvar isso aí. E nesta operação de gerenciamento de danos, o principal instrumento é mídia. Né? A mídia, você vê, esse pessoal é tão cínico que outro dia veio a entrevista do senhor Leonardo Boff, dizendo, olha, quem montou isso foi a grande mídia. Ora, nós todos sabemos que a grande mídia boicotou esses protestos o quanto foi possível, mesmo depois deles terem começado, eles minimizavam e tentavam, vamos dizer, atribuir ao movimento outros objetivos que ele não tinha. Quando teve as primeiras passeadas, né, em 15 de novembro, eles tentaram carimbar aquilo como um movimento militarista, que queria um golpe militar, quando a maioria não estava falando nada disso. Né? Agora, o órgão afirma que veículos de comunicação são golpistas e contra o povo. Eles são contra o povo, sim, mas o povo somos nós e não vocês. A mídia colaborou com essa gente. Em segundo lugar, a primeira repercussão que se viu na mídia é a mídia consultando as análises de quem? Veja você, Leonardo Boff, Renato Janine Ribeiro e Vladimir Safatli.
São estes os caras que vão ter que explicar à nação o que aconteceu. Veja que coisa absolutamente vergonhosa. Nós não podemos esquecer que toda esta quadrilha petista subiu ao poder conquistando primeiro a hegemonia intelectual. Como é que conquista a hegemonia intelectual? Pô, um monte de vagabundo e pseudo-intelectual, tá certo? Para brilhar na mídia. Então, a mídia criou essas figuras, como Vladimir Safatli, etc, etc. Né? E Renato Janine Ribeiro. São as nulidades, são os semi-analfabetos, os cretinos, que, de tanto a mídia, badalá, adquirem um ar de autoridades morais. E em todas as grandes crises, são tipos como esse que são consultados para dar os seus pareceres. Eles estão repetindo o truque agora. E aparece o Vladimir Safatli repetindo o que eu disse uma semana atrás. Uma semana atrás eles diziam, não, isso aí não é nada, isso é meia dúzia, isso é as elites que está formando isso, tá certo? E o povo vai vencê-los, é o que eles diziam uma semana atrás. Agora, de repente, depois que eu disse uma semana atrás, eu disse isso aí é o fim da Nova República. A Nova República acabou, ela morreu. Aparece o Vladimir Safatli dizendo exatamente a mesma coisa. Dizendo, olha, a Nova República acabou, portanto, nós temos que partir para a reforma política. Tentando tirar proveito do seu próprio fracasso, do seu próprio vexame, com uma cara de pau absolutamente extraordinária. Então, olha, não adianta tirar a Dilma do poder se não tirar esses caras da vida intelectual. Nós temos que escorraçar, dizer, vocês não têm capacidade, vocês são sorte de charlatães, vocês são vigaristas. Vai trabalhar, vagabundo, faz um concurso de escriturário no Banco do Brasil, vai trabalhar de frentista do posto de gasolina, vai plantar alface, vai varrer rua, vai até rodar bolsinha, que é mais decente do que o que vocês estão fazendo. Nós temos que escorraçar esses vagabundos da vida intelectual, da universidade e da mídia. Ora, a mídia no Brasil também é puro blefe, porque eu digo para você, se eu não tivesse sido botado para fora de toda a grande mídia, eu não teria a influência que eu tenho. Se eu estivesse falando na Globo, no horário nobre, não teria a influência que eu tenho. Porque no Brasil, tudo isso, a mídia, os jornais no Brasil, eles vendem hoje o que eles vendiam nos anos 50 do século passado. São umas coisitas de nada. É tudo blefe. Essa mídia não tem poder nenhum, assim como o PT não tem poder nenhum. Eles mantiveram a nação calada, assustada, durante 30, 40 anos, na base do blefe. Foi só o povo decidir. Ah, nós estamos pondo uma aposta, quero ver, que as cartas que você tem na mão. Vai ver, não tem nada. Eles não têm nada. Eles têm aqueles coitadinhos porque eles pagam 30 reais. Isso é o exército do Stedley. Esse é o povo do qual eles falam. Tá certo? Está na hora de tapar a boca desses caras. Então não adianta a gente ir em cima de Dilma e PT se não for em cima da grande mídia também. Vamos acabar com a farsa. Esses caras não têm nada para dizer. Eles só têm que... Estão tentando repetir a mesma mentirinha de sempre, maquiar um pouco e vender de novo a mesma mentira. Né? Você vê, este sem vergonha deste Renato Janine Ribeiro, tem a cara de pau de dizer que não tem nenhuma organização de extrema esquerda agindo, é a extrema direita que está em todo lado. Eu disse que o MST não existe mais, com toda a sua militância armada. Como é que não existe, seu Janine? Do que você está falando? Quer dizer, vai mentir na puta que eu pariu. Né? Você criar essas figuras com essa aparência de respeitabilidade, isto foi o começo da tomada do poder. Conquista da hegemonia intelectual. A hegemonia intelectual não quer dizer que você seja intelectualmente superior ao outro, não. Quer dizer que você ocupa mais espaço. Expressão do Antônio Gramsci, ocupar espaços. Onde ocupa espaço? Você ocupa espaço nos cargos, mas você também ocupa espaço na mídia. Então, se você for ver ao longo dos últimos 40 anos, quem que a mídia ouve, em quem que a mídia presta atenção, quem que ela ouve respeitosamente, é só gente deste tipo. O tipo mais baixo de pseudo-intelectual que você pode conceber. E da pseudo-intelectual partiram agora para os pseudo-políticos. Foi esta gente que fez Dilma. Quando o seu Vladimir Safatli diz é o fim da Nova República, sim, seu Vladimir Safatli, é o fim da Nova República, é o fim do Vladimir Safatli. Você vai cair junto com a Nova República. Você não merece ser professor nem de escola primária. Tá certo? Eu me lembro, teve aquele debate com o Stefan Molyneux, ele não aguentou 5 minutos de debate, isso é um incompetente. E se botar esse cara na minha frente, então eu faço ele sair de quadro chorando. Né? Não aguenta, os caras não têm conhecimento, não têm argumento.
Você vê, este aqui, Leonardo Boff, chega a dizer o seguinte: não, o Brasil não tem crise, essa crise é fabricada. Crise tem em países como os Estados Unidos, né, onde está tendo até um grande número de suicídios. E o quê? O Brasil é o quarto país onde mais cresceu o número de suicídios no mundo. Quando você vai ver, nas listas de países com maior suicídio, os Estados Unidos não estão em nenhuma. Não tem nenhum país capitalista da Europa Ocidental onde está aumentando o número de suicídio. Mas no Brasil está. Quer dizer, o cara está falando uma coisa e os fatos estão dizendo outra. Mas isso é um cara de pau. Você olha a cara dele, esse olhar morto de pessoa que, sabe, não tem sentimento, não tem intuição, não tem nada. Isso é uma máquina de falar. Isso é um papagaio eletrônico, você está entendendo? E foi promovendo esta gente que eles criaram a falsa aura de respeitabilidade que depois, nos anos 90, foi usada para dar ao PT autoridade moral. Quando o PT fazia aquelas CPIs, acusava todo mundo de tudo, e começou a brilhar como partido da ética. Foram eles que fizeram isto. Então, por que justamente na hora onde esse castelo de cartas está caindo, por que tem que prestar atenção nesses vagabundos? Tá certo? Então, tem que fazer a limpeza na esfera intelectual e universitária também. Não é na base da perseguição ideológica, não, não é isso que eu quero. Nenhuma perseguição ideológica. Tem que desmascarar os caras. Diz, Zé Mané, você acha que você é importante? Então vem aqui discutir com o Olavo de Carvalho. Vem. Nós temos um objetivo. Vamos fazer dos brasileiros um povo rico? Vamos. Vamos fazer do brasileiro um povo culto? Vamos. Vamos fazer do brasileiro um povo que tem direito à justiça? Vamos. Isso é fundamental. Custe o que custar. Mas só o povo mesmo vai fazer isso. Portanto, vamos transformar essas manifestações numa manifestação permanente, numa mobilização permanente. Nós vamos impor a nossa vontade a essa maldita elite de ladrões, salafrás, vagabundos. Tá certo? Nós temos que impor a vontade nacional. Eles falam em nome do povo, não precisa falar nosso nome, não. Nós falamos e nós tapamos a sua boca, pô. Então, é isso que tem de fazer, gente. Olha, o povo brasileiro está de parabéns, né? Esse negócio... acabou a vergonha de ser brasileiro, né? Agora temos orgulho novamente. O povo não precisa desse bando de dirigentes, de gurus, não precisa partido político. Ele sabe o que quer, meu Deus do céu. E é tudo isso é baseado num simples bom senso, no uso da razão, meu Deus do céu. Você vê qualquer pessoa na rua, sabe o que tem de fazer. Então, em primeiro lugar, de bandido é na cadeia. Tá certo? Agora, se não... Esses políticos só não pôr na cadeia porque é gente demais. Tá certo? E cadeia, eu acho que cadeia é um lugar honroso para esses caras. Nós temos que devolvê-los ao lixo. Eles têm que sumir da vida pública para sempre. Esse é o meu programa. Né? Então, olha, vamos agradecer a Deus que iluminou a nossa nação, tá certo? Que está nos abençoando novamente, depois de tantos anos de degradação, de baixaria, de aviltamento, né? Deus olhou para nós. Todo mundo sabe que o PMDB é instrumento do Partido Comunista, desde o início. Os candidatos do PMDB, no tempo que eu estava no Partido Comunista, vinha a listinha dos candidatos que o Comitê Central mandou votar, tudo do PMDB. Foi assim desde o início. Então o PMDB está altamente contaminado também. Não quer dizer que não tenha gente boa lá. Mas não é isso, o problema é a organização como um todo. Então, todos esses partidos eles já estão viciados porque eles foram feitos para criar a nova república e botar o PT no poder e mantê-lo lá. Todos eles foram feitos para isso. Então, realmente, a revolta não é contra a Dilma, a revolta é contra o sistema que eles criaram. É um sistema viciado, feito para glorificá-los e dar a eles o instrumento de roubar quanto quiserem, sem que ninguém possa dizer nada. Quer dizer, foi realmente uma quadrilha que se apossou do país.